Nossa missão é com a verdade, com o amor e a caridade. Banda, salve o centro de Umbanda, Caminho Jaruã. Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro de Umbanda Caminho Jaruanda. Estamos aqui em mais um encontro virtual e hoje, dia em que celebramos São José, a gente vai conversar sobre a família. Mas a gente vai falar sobre a família carnal e a família espiritual. Quando a gente fala a palavra família, esse termo ele nos remete bem rapidamente a um grupo de pessoas que vive sob o mesmo teto e que geralmente tem laços sanguíneos, né? São pessoas que apresentam a mesma ancestralidade e aparecem agrupadas naquela estrutura que é muito comumente conhecida como pai, a mãe e os filhos, tá? Embora atualmente a estrutura familiar ela possa ser bastante diversa, com dois pais, ou com duas mães, ou sem pai, ou sem a mãe, com algum outro adulto responsável, né? Avós, tios, enfim. Quando o que a gente mais entende por família geralmente envolve a ideia de um parentesco de laço sanguíneo, que está convivendo, né? Pessoas convivendo. Nesse caso aqui, a gente está destacando a família carnal, onde os laços envolvidos são os sanguíneos, mas muito além disso, a gente pode compreender a estrutura familiar como um grupo de espíritos que tem suas necessidades, que tem os seus compromissos que são inadiáveis, que são urgentes em auxiliar ou reparar uns aos outros, né? Em obediência à lei de causa e efeito, eles se reencontram num programa de provas e, enfim, graças à reencarnação. É a reencarnação que permite esse reencontro aí para que tudo se restabeleça. O espírito que vai habitar um corpo e chegar a uma família, ele pode ou não ter afinidade com essa família. Ele pode ser um inimigo do passado ou espíritos que se conheceram em encarnações anteriores, tá? Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala que de todas as associações que existem na Terra, talvez uma das mais importantes na função de educar e de regenerar seja a família. Joana de Ângeles também fala na obra Constelação Familiar que é no pequeno grupo doméstico que a gente dá início à experiência da fraternidade universal, que é assim que a gente dá os primeiros passos para aquele nosso comprometimento em construir uma sociedade mais equilibrada. Cada um desses trechos de livros, de obras, nos ajuda a entender a importante função educadora e regeneradora da família, diante do nosso processo de edificação moral, né, de cada um de nós, individual. Cada um de nós tem a possibilidade de se expressar, de viver experiências que são necessárias para o nosso desenvolvimento, especialmente através das relações com os demais, né, com outras pessoas, e isso se intensifica muito no agrupamento familiar. Então, por mais que em alguns momentos a gente se sinta um peixe fora d'água, dentro da nossa família, por mais que a gente pense assim, não, gente, não é possível, não tem nada a ver com esse grupo aqui onde eu fui parar, eu tenho que ter sido adotado, só pode. E a gente fica se questionando assim, nossa, gente, o que eu estou fazendo aqui nessa festa estranha com gente esquisita? A gente, através de tudo que lê, de toda a leitura espírita, a gente vai entender que estamos onde precisamos estar. Estamos na família, que vai nos dar todas as ferramentas para que a gente possa desenvolver as habilidades que a gente precisa daqui para frente, né? Por mais estranho que possa parecer, por mais que você sinta que não se encaixe, é exatamente esse não encaixar, esse incômodo, esse desconforto que a gente sente, que vai ser aquela força motriz para o desenvolvimento das nossas habilidades. Às vezes, compreensão, compaixão, fraternidade, respeito, paciência e amor, né? Sendo assim, independente do laço familiar que seja,
a gente precisa se esforçar com bastante afinco para conviver com os nossos familiares, tá? Por quê? É assim que a gente vai desenvolver uma maneira harmônica e respeitosa de conviver. A gente não tem como amar o próximo fora da nossa casa se a gente não consegue se desenvolver sentimentos e emoções dentro da nossa própria casa, com aqueles que nos são ainda mais próximos do que o próximo que está lá fora. A família é uma grande oportunidade de trocar e de viver experiências, de vivenciar ideias diferentes e exercer o amor ao próximo. Vale destacar que na nossa família, a nossa família corporal, carnal, né, ela pode ser provisória. Aquela família ali na qual você chegou é um instrumento importante para você se desenvolver moralmente, enfim, tudo que você precisa. Mas aquela estrutura, aquela vivência com aquele grupamento de pessoas, de espíritos, né, vai durar apenas o tempo necessário para que você aprenda o que você precisa aprender. Então, uma vez que o aprendizado foi assimilado, o laço consanguíneo pode se romper, né? E aí você pode vir em outras famílias, com outros espíritos, que você precise equilibrar outras coisas, tá? O que a gente precisa ter em mente também é que os laços de sangue, eles não criam vínculos de amor entre os espíritos, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que os espíritos que encarnam em uma família, sobretudo como parentes próximos, né, pai, mãe, filho, tios, avós, são, a maior parte das vezes, espíritos simpáticos, né, que são ligados por relações anteriores, que se expressam por afeição recíproca e tal. Mas a gente sabe que muitas famílias trazem componentes que são desafetos, né? E que passam muito longe dessa simpatia. O Evangelho segundo o Espiritismo também nos fala que em alguns casos pode acontecer desses espíritos reencarnarem na mesma família, serem completamente estranhos uns aos outros, afastados por uma antipatia anterior, e isso vai trazer um antagonismo nessa jornada terrena, e que vai ser uma provação para ambos, né? Podem ser espíritos adversos entre si, ou seja, devedores e credores, que estão unidos com a finalidade de se acertarem perante a lei do amor, algumas contas antigas, enfim. Emmanuel nos ensina, no livro Leis do Amor, que o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu e estabelece novas relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que tenha sido feito, né? E aí a gente pode entender através disso algumas brigas constantes que a gente vê entre familiares, que não tem a menor explicação, né, pra gente que está vendo com olhos materiais, entre casais, pais, filhos, pais que rejeitam filhos ainda bebês, enfim, que os filhos são bebês, não puderam fazer nada, nunca fizeram mal, disputas violentas entre irmãos, entre avós e netos, tios e sobrinhos e tal. Então isso vem explicado pelas relações anteriores que nós tivemos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a nossa família espiritual. O que é a nossa família espiritual? Como eu já disse, não são os laços de sangue que trazem afeto nas relações, né? E sim a simpatia, a comunhão de ideias, aqueles laços que prenderam os espíritos e prenderam antes dessa encarnação, vão continuar prendendo durante e depois em outras encarnações que aconteceram. O parentesco espiritual é duradouro e facilmente identificável. São aquelas pessoas que a gente vê que tem prazer de estar na companhia do outro, que possuem valores em comum, ideais em comum, onde o relacionamento é tranquilo e prazeroso. Então, às vezes, acontece que filhos que são nascidos de pais diferentes, não são irmãos de sangue, mas tem tanto afeto um pelo outro, é uma amizade tão grande, que a gente só pode explicar como sendo um reconhecimento de um espírito afim, é uma família espiritual, né? Que acontece aí e se perpetua através das várias migrações e das nossas reencarnações. Então, meus irmãos, o meu desejo com esse papo que a gente está tendo é que cada um de nós possa olhar com mais carinho para sua família, percebendo cada particularidade desse grupamento familiar,
cada desconforto, cada reencontro amoroso, prazeroso, e que a gente também possa se perceber como parte daquele agrupamento e tentar identificar como que a gente pode agir melhor em nosso benefício e em benefício do próprio grupamento como um todo, né? Que a gente possa entender que as nossas famílias, tanto a família que nos deu origem, quanto a família que nós formamos, são os grandes projetos da nossa vida. Eu não posso dizer que são os maiores, os principais, mas a família é um dos maiores projetos da nossa vida, né, quando a gente encarna. Então, assim como a gente faz com a nossa vida profissional, é nosso dever buscar concluir esse projeto família da melhor forma possível, com o maior êxito possível, né? Ao contrário da nossa vida profissional, a gente não vai ganhar um reconhecimento de um chefe ou um bônus financeiro, mas a gente vai conseguir como recompensa, né, a nossa evolução, o nosso amadurecimento espiritual e a consciência tranquila aí pela eternidade que a gente fez o melhor com aquilo que a gente recebeu, que a gente conseguiu desenvolver aquilo que a gente precisava para a nossa vida. Que cada núcleo familiar possa ser reforçado com vibrações de muito amor, de muita paz e de muito respeito. Esse é o meu desejo para hoje, o Dia das Famílias. O Dia da Família, né? Dia de São José. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que curtam o nosso canal, possam acompanhar as nossas notícias. E espero vocês aqui para o próximo vídeo. Tchau, tchau!